Unifev. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Manhã. Agora a gente vai falar de Fazendo as Contas. A gente tem aqui o professor Rodrigo Bertolozzi. Vamos ajudar a fazer as contas, né, professor? Sempre, estamos aqui para isso. Sempre. Quem está nos acompanhando com mais já está vendo o professor aqui, Rodrigo Bertolozzi, para falar sobre o NAF da Unifev. Professor, para quem ainda não conhece, o que é o NAF e qual que é o objetivo desse programa que a Unifev tem? Bom dia a todos, pessoal. Obrigado por mais uma oportunidade. O NAF nada mais é do que um núcleo de apoio contábil fiscal, certo? Então, assim como a Unifev tem vários tipos de núcleo, o NAF é mais um deles. A diferença é que o NAF ele tem uma relação estreita com a Receita Federal. Então, a Receita ela vem, ela homologa, ela acompanha e ela fornece inúmeros processos para que todas as faculdades conveniadas possam exercer um pedacinho da Receita Federal dentro da própria área da graduação. Então, assim, é tudo já linkado à Receita Federal. 100%. Vários relatórios, vários acompanhamentos por parte da Receita Federal. Então, o que a Unifev faz? Ela simplesmente é um braço, uma vertente, para atender a população perante a Receita Federal. Então, ao invés do contribuinte precisar ir até a Receita, ele pode simplesmente vir à Unifev, vir ao núcleo contábil, núcleo de apoio contábil fiscal e receber o mesmo atendimento que ele receberia lá, com um professor especialista da área para poder fazer esse acompanhamento e os alunos também, né, que vão estar assessorando ali esses contribuintes, já aprendendo, já colocando em prática tudo que eles aprendem na graduação. Professor, quem pode então usar esses serviços? É aberto para toda a comunidade? É aberto para toda a comunidade. O NAF hoje ele tem alguns serviços específicos. A gente vai trabalhar principalmente dois, que são os mais procurados, digamos assim. Primeiro é a declaração de imposto de renda pessoa física. Ou seja, meados de março nós já começamos o prazo para a declaração de imposto de renda pessoa física, certo? E vários contribuintes, eles precisam fazer essa declaração. E uma coisa interessante, muitos deles não necessariamente são obrigados a declarar o imposto de renda, porque não atinge os limites legais, não atinge a quantidade de bens obrigatório. Porém, mesmo assim, se for possível fazer essa declaração, em alguns casos é possível restituir parte do dinheiro que foi retido ao longo do ano, por conta de umas férias, um 13º, alguma coisa nesse sentido. Algo que ficou pendente ele consegue restituir. Exatamente. Então a Receita devolve esse valor. Então veja que interessante. Muitas das vezes o contribuinte fala assim, mas eu não sou obrigado a declarar, então eu vou deixar isso quieto. Só que não necessariamente ele precisa. Ele pode ir lá, pode declarar, ele não precisa seguir o prazo aberto de declaração para fazer isso, ele não tem multa, porque ele não está obrigado a declarar, e ainda recebe um dinheiro de volta da Receita. Então, e aí, no NAF ele tem esse apoio. Exatamente. Então tem um professor especialista cuidando do caso e vários alunos que são treinados ao longo de toda a graduação para fazer esse assessoramento, fazer essa declaração, todo o suporte, todo o estudo e o envio, a transmissão efetiva da declaração de imposto de renda desse contribuinte. E paga alguma taxa? Zero. É totalmente de graça. 100% apoio à sociedade. Então é a Unifev, mais uma vez, estendendo o seu braço à comunidade, podendo atender todas essas pessoas que têm essas possibilidades. Aquele que tem o MEI também pode ir lá. Isso. E o segundo ponto mais importante, que também a gente trabalha bastante no NAF, é o MEI. Então aquele contribuinte que tem um CNPJ aberto, tem um microempreendedor individual aberto em seu nome, ele também tem toda a assessoria do NAF, com professores, alunos especializados, né? Então tem esse assessoramento. Ou seja, se esse MEI tem dívidas, ele pretende regularizar, se ele precisa emitir as guias de contribuição mensal, a Unifev vai fazer isso para ele, o NAF está aí para isso também. Fazer um parcelamento, buscar alguma solução dentro das peculiaridades do MEI, o NAF está aqui para atender também a população. Para fazer a regularização dele ali, então. Exatamente. E tem que fazer algum tipo de agendamento, professor? Ou a pessoa vai lá, qual é o horário de funcionamento? Ela tem que levar algum tipo de documentação? Tem que fazer um cadastro prévio? Explica pra gente, porque esse auxílio que o NAF presta à comunidade, né, o pessoal não pode deixar de aproveitar, digamos assim, né? Tá toda uma equipe lá, como disse, professores, alunos, toda a equipe da Unifev para prestar esse apoio. Como que faz? Tem que agendar? Como que é? Bacana. Inicialmente não tem agendamento prévio. Dentro de períodos de declaração de imposto de renda, que começa em meados de março e vai até o final de maio, a gente sempre pede para o pessoal entrar em contato,
às vezes acaba ficando bastante tumultuado. Então, para ninguém enfrentar filas, por mais que o brasileiro adore uma fila, né? Para ninguém enfrentar filas, o ideal seria fazer esse agendamento prévio. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma. O NAF, esse semestre, ele está funcionando de segunda-feira, das 16h30 às 18h30, de terça-feira, das 17h30 às 19h30, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Nossa, então o horário é um horário que o pessoal trabalha, ele dá tempo de no final do expediente passar lá então. Exatamente. Na verdade, a gente tem duas situações. Atender o contribuinte que está em final de expediente, inclusive aos sábados, para aquele pessoal que não trabalha aos sábados, e também disponibilizar o aluno, né, essa possibilidade. Puxa, eu trabalho, eu consigo sair do meu emprego e ainda fazer horas dentro do NAF? Consigo. Por isso, essa logística de horário é estabelecida dessa forma. Repete o horário, professor? Para já. É de segunda-feira, das 16h30 às 18h30, de terça-feira, das 17h30 às 19h30, melhorando, de segunda-feira, das 4h30 às 6h30, de terça-feira, das 5h30 às 7h30, e ao sábado, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, para todo mundo ir. Tem que levar algum documento? Verdade. O máximo de documentos possível. Então, documentos pessoais, se você tem um MEI, os documentos de regularização desse MEI, né, o que você tem dele, se você tem um certificado de microempreendedor, se você tem guias de recolhimento não pagas, a maior quantidade de documentos. E a mesma coisa na declaração de imposto de renda. Então, as empresas físicas, as empresas privadas e públicas, elas têm até o dia 28/2 para gerar o informe de rendimentos para as pessoas físicas. Então, ainda está em tempo de ser gerado esse documento. A partir desse momento, comecinho de março, todo mundo vai ter em mãos todos os valores recebidos, todos os bens transmitidos, e aí sim levar a maior quantidade de documentos possível para que os professores e alunos possam fazer a análise devida. E o legal e o bom é que é tudo de graça, né, professor? Exatamente. É a Unifev prestando esse serviço à comunidade de forma automática e de forma gratuita, né? Tá certo. Professor, eu gostaria de agradecer a participação aqui, mais uma vez, no nosso Fazendo as Contas. Semana que vem já com a vinhetinha pronta aqui já, hein? Aí o negócio vai ficar mais sério, viu, professor? Aí sim. Que bacana. E aí a gente, na semana que vem, já em ritmo de carnaval, vamos dar uma dica pra galera curtir o carnaval aí, sem achar que é o final do mundo, né? Excelente. Pra quarta-feira de cinzas não ser uma quarta-feira de luto total financeiro. Pode ser, professor? Pode ser só de cinzas, né? Não tem Vamos problema. só quarta-feira de cinzas pra todo mundo ficar legal. Na semana que vem, então, a gente dá essa dica pro pessoal aí. Perfeito. Curtir o carnaval numa boa. Já está agendado. Fechou então, professor? Maravilha, muito obrigado. pessoal. Até mais. Muito obrigado. Muito bem, agora